Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o programa Mais Médicos. O vídeo vai ser dividido em duas partes. No primeiro momento, por que o programa foi criado, e depois a gente vai falar como o programa funciona. Então vamos lá. Por que o programa Mais Médicos foi criado? O programa Mais Médicos foi criado em 2013, no governo da Dilma Rousseff. Todo mundo sabe que o programa foi criado por causa da falta de médicos no Brasil. Em 2013, antes da implementação do programa, o Brasil tinha 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, vamos comparar com alguns países. Estados Unidos, Bélgica, França, tem para cada 1.000 pessoas 3 médicos. Noruega, Alemanha, Suíça, 4 médicos para cada 1.000 pessoas. Cuba, 8. 8 médicos para cada 1.000 habitantes. O Brasil estava com 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Já existiam alguns programas do governo que buscavam levar incentivos aos médicos para irem trabalhar nas regiões com carência de médicos. Teve um programa bem conhecido na época chamado Provab, que oferecia um salário de até 10 mil reais, mais benefícios, sem pagamento de impostos, e mesmo assim os médicos não atenderam a chamada num número suficiente para a demanda necessária. E vale a pena mencionar que, segundo o Conselho Federal de Medicina, o número de médicos no Brasil é suficiente para atender a população brasileira. Bom, essa é a opinião deles, né? Um pouco por que falta tanto médico no Brasil? Por que há esse problema tão grande de médicos no Brasil? Quanto custa um curso de medicina no Brasil? Então, eu fui pesquisar e eu vi que mais da metade dos cursos de medicina no Brasil são oferecidos por instituições privadas. Mais da metade. E vi também que a mensalidade média, o valor médio das mensalidades dos cursos de medicina no Brasil é R$ 6.200. A renda per capita média dos domicílios do Brasil é de R$ 1.200. Ou seja, a mensalidade média dos cursos de medicina do Brasil é 5 vezes maior do que a renda per capita média dos domicílios brasileiros. Então, quem vai estudar medicina? Classe média alta e os ricos. Mesmo nas universidades públicas, onde não se paga mensalidade, o curso de medicina é um dos mais caros. Por quê? Você tem todo o material para comprar, material médico que os estudantes têm que comprar, tesouras, bisturis, luva, jaleco, livros didáticos super caros, e além disso é um dos cursos em que é mais difícil de entrar, a concorrência é a mais dura. Então quem geralmente entra nos cursos de medicina são as pessoas que tiveram dinheiro para pagar excelentes escolas antes de entrar na universidade. Então o curso de medicina no Brasil é desenhado para as pessoas que pertencem à classe média alta e aos ricos, que são uma minoria no Brasil. Além de ser uma minoria no Brasil, o que ocorre? Essas pessoas, quando se formam, elas jamais vão trabalhar nos lugares pobres do país. Elas jamais vão trabalhar numa favela. Elas jamais vão trabalhar na floresta amazônica. Elas jamais vão trabalhar no sertão nordestino. Essas pessoas não vão para lá, elas vão ficar no seu nicho, onde elas estão acostumadas. Então, os médicos brasileiros, além de serem muito poucos em relação à população, eles estão concentrados nas áreas mais ricas do país. Então, você tem situações como, por exemplo, Manaus, que é a capital do Amazonas, cerca de 50% a 55% da população vive em Manaus. 83% dos médicos do Amazonas estão em Manaus. E essa situação se repete em vários outros estados e várias outras regiões do país. Aracaju, por exemplo, que é a capital do Sergipe, mais de 91% dos médicos estão na capital. Certo? Então existe essa situação. Além de o país ter poucos médicos, os médicos que existem estão nas melhores regiões do país, nas regiões mais ricas e dentro de cada região, nas cidades mais ricas, nas capitais e dentro das capitais, nos bairros, nos melhores bairros e assim por diante. O que acontece então? A população mais pobre, que é a imensa maioria da população brasileira, fica sem acesso a atendimento médico. Então, por exemplo, em 2013,
antes de começar o programa Mais Médicos, 1.575 municípios brasileiros não tinham médico. Isso significa 28% dos municípios do Brasil. Então, ou seja, de cada 4 municípios brasileiros, 1 não tinha médico. Na verdade, 1 daria 25%, então eu estou arredondando para baixo. É um pouco mais do que 1. Isso, em termos de população, significava 63 milhões de brasileiros sem acesso a médico. Isso significa que cada 3 brasileiros, 1 não tinha acesso a médico. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu falei sobre por que o programa Mais Médicos foi criado. No próximo vídeo eu vou falar como funciona o programa Mais Médicos. Então, se você gostou, dá um like aí. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, pode escrever aí na seção de comentários, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.